Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social, com a finalidade de apresentar a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025 da Secretaria de Saúde, solicitada pela Secretaria de Saúde do município de Osasco. Convido o nobre vereador Helder Oliveira para secretariar os trabalhos. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, acessível pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos os que estão acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar no banner da audiência pública e preencher um formulário. Para quem está presente aqui no plenário Tiradentes, no momento oportuno será disponibilizado um formulário pela nossa assessoria. Aqui fazem parte da mesa diretora dos trabalhos os senhores Fernando Machado de Oliveira, secretário de Saúde do município de Osasco, Suzete Souza Franco, secretária adjunto da Secretaria de Saúde do município de Osasco, Sátiro Márcio Inácio Júnior, enfermeiro, sanitarista, gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município de Osasco. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência. Estão presentes Ademar Mendes de Lima, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, e Regina Márcia de Almeida, representando a vereadora Lúcia da Saúde. Solicito ao senhor secretário que apresente os vereadores, membros da Comissão de Saúde e a Assistência Social da Câmara Municipal de Osasco. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores: Gabriel Saúde, presidente; Josias da Juco, relator; Helder Oliveira, quem vos fala; Lúcia da Saúde e Pedrinho Cantagesse. Solicito ao senhor secretário que anuncie os vereadores presentes. Senhor presidente, encontram-se presentes os seguintes vereadores: Josias da Juco, Stephanie, Pedrinho Cantagesse. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 5 de 2025, de 11 de agosto de 2025, da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Osasco e demais correspondências. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo a vossa excelência que esta comissão deliberou, em reunião ordinária, sobre a realização de audiência pública com a finalidade de debater o tema prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 18 horas. Dessa forma, solicito a vossa excelência a autorização para que referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a vossa excelência que seja expedido ofício ao chefe do Poder Executivo, assim como seja convidado o senhor Fernando Machado Oliveira, secretário de Saúde do município de Osasco, para participar da referida audiência. Peço aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que se inscrevam com o secretário. Convido o senhor Sátiro Márcio Inácio Júnior para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Eu vou passar para vocês a prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. A constar, ela foi aprovada ontem, no dia 23, pelo Conselho Municipal de Saúde do município de Osasco. Quando a gente fala de prestação de contas, a gente está falando de um conjunto de informações que visa dar transparência, tanto na parte orçamentária, quanto na parte de produção, resultados.
Quando a gente fala de Secretaria da Saúde, a gente fala de que resultado é o serviço prestado, é o que o paciente recebe lá no fim do percurso do recurso. Então, a gente tem a captação financeira, seu investimento em insumos, recursos humanos, processos, procedimentos, o que resulta no atendimento do paciente. É extremamente importante falar que todos os dados da prestação de contas, eles são passíveis de consulta. Então, eles estão disponíveis em portais de transparência, tanto no governo federal, governo estadual e governo municipal. Todos os dados que a gente utiliza na prestação de contas, eles passam por processos de auditoria, tanto no nível municipal, estadual, quanto federal. A gente vai para a primeira etapa, que é a primeira etapa financeira, né? Quando a gente fala de recursos, a gente está falando de dinheiro que são investidos dentro da saúde. A Secretaria da Saúde, ela não tem uma atuação solo, ela não é uma ilha. Para ela fazer qualquer administração financeira e até o resultado do procedimento, a gente precisa de outras secretarias. Então, a Secretaria da Saúde tem o seu acordo firmado, a sua pactuação e sua rotina com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Finanças, com a Secretaria de Obras, e aí vai indo. Quando a gente fala de recurso financeiro, o primeiro grande mote é o quê? Saber de onde vem o recurso da saúde. O recurso da saúde, boa parte dele é de recurso próprio, ou seja, recurso municipal. Esse recurso ele vem da arrecadação financeira municipal. No ano de 2025, o que era previsto de arrecadação era aproximadamente 5,1 bilhões de reais. A atualização dessa previsão de arrecadação foi para 4,9. Isso significa uma redução de mais de 192 milhões na arrecadação municipal. Isso é importante porque a saúde ela tem boa parte do seu recurso oriundo da municipalidade. Quando eu diminuir a arrecadação de impostos, obviamente eu vou ter o quê? Uma possível redução de investimento em saúde. Quando a gente fala do investimento em saúde, a prefeitura tem, por legalidade, investir no mínimo 15% dos seus recursos na Secretaria Municipal de Saúde, em prol da população. Atualmente, a gente tem um investimento superior a 13,71% de diferença a esses 15%. Então, soma-se aí 28% de recursos com liquidados de 24%. Nesse gráfico, eu acho que fica mais didático verificar. Essa linha vermelha é o mínimo obrigatório por lei de investimento. Então, na primeira coluna, a coluna em azul, é o que é empenhado, então 28%. E na segunda coluna roxa, 24%. Então, a gente está acima do que a legislação espera. Quando a gente fala de recurso, além do recurso próprio, a gente tem recurso oriundo de outros entes. Então, a gente tem o ente federal, o ente estadual, e aí os recursos de emendas, investimentos, investimentos discricionários, aí vai indo. Aqui, nessa primeira tabela, eu trago para vocês o que era previsto de entrada no início do ano e como que está hoje essa atualização financeira. Então, Tesouro, recurso próprio, a gente tinha uma dotação inicial de 985 milhões. Ela teve uma queda e foi para 971 milhões, o que corresponde a menos 14 milhões de recursos próprios. Quando a gente fala do ente federal, a gente tinha uma previsão de 172 milhões, ela evoluiu para 175 milhões, um incremento de 2 milhões, estadual de 19 para 57, um incremento de 23, e outras receitas de 24 para 47. Boa parte desses incrementos, eles são fruto do quê? Tanto do Poder Legislativo quanto Prefeitura, que correm atrás aí das emendas dos investimentos juntos a deputados federais, estaduais, para compor o orçamento municipal. Quando a gente fala ainda desses recursos, o que é necessário a gente avaliar? O índice de execução orçamentária. A gente está no segundo quadrimestre. Então, a gente tem aí praticamente 70% do ano já corrido. Então, o recurso ele também tem que estar nessa proporção de uso. Como vocês podem ver, a gente está em média aí de 72% de execução orçamentária, então ele está dentro do planejamento. A execução orçamentária a gente sempre estratifica em dois grandes grupos, o grupo de gestão própria e o grupo de terceirização, de gestão compartilhada.
O grupo de gestão própria, a gente tem aí um índice orçamentário de 65%, e quando a gente fala dos serviços terceirizados, das gestões compartilhadas, a gente tem 99% de índice de execução orçamentária. Isso por quê? Toda vez que a gente contrata um serviço, a gente tem que ter previsto o quanto a gente vai gastar para aquele serviço durante 12 meses. O empenho é realizado em cima desses 12 meses. Então, obviamente, o valor de empenho, que é o índice orçamentário, ele vai chegar aí a 99%, 80%, dependendo do tipo de contrato. Se for um contrato por produção, se for um contrato global ou uma execução geral. Quando a gente faz a estratificação por subfunção, se vocês prestarem atenção, a gente tem aí alguns departamentos da Secretaria da Saúde, por assim dizer. Quando a gente trabalha com esse tipo de subfunção, ela é obrigatória por lei, mas ela não tem uma representação tão fidedigna da realidade. Por quê? Quando a gente fala de assistência farmacêutica, por exemplo, que é o suporte profilático e terapêutico, ela não é uma casa isolada. Ela está presente na atenção primária, está presente na rede de urgência e emergência, está presente na especialidade. Então, ela permeia, ela capilariza outros departamentos. Então, quando a gente faz essa estratificação, a gente só quer mostrar o quê? Que pontualmente tem um investimento em cada departamento, só que eles não são isolados, eles são compartilhados. Quando a gente fala de despesas, a gente está falando dos macrogrupos. O maior ramo de despesa da Secretaria da Saúde é recursos humanos. Então, o primeiro grande grupo que vocês podem acompanhar é pessoal auxílios e encargos, com 71% do valor pago, já nessa decorrência desses 8 primeiros meses do ano, seguido pelos contratos de gestão e os materiais médicos hospitalares, que são os insumos. Quando a gente aí estratifica por tipo de transferência voluntária, que são aquelas transferências oriundas do governo estadual ou federal, a gente tem um bloco federal com uma previsão inicial de 104 milhões, atualizada para 158 milhões, e outras receitas de 6 milhões para 44 milhões. Os investimentos aqui eles são diversos. Então, a gente tem aqueles programas específicos do governo, programas de combate ao AIDS aegypti, programas de especialidades, todos esses programas paralelos, eles fazem uma composição financeira, que é bem diferente da composição orçamentária oriunda de emendas. Chegando na parte de emendas parlamentares, eu fiz uma modificação a pedido do Conselho Municipal de Saúde. Então, eu trago para vocês uma explicação de como que a gente trabalha a emenda parlamentar na Secretaria da Saúde. Todas as emendas parlamentares, elas têm por objetivo incrementar investimento. Quando a gente fala de incremento de investimento, a gente está falando de fazer a mais o que a gente já faz. Toda emenda parlamentar, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um foco. Esse objetivo está vinculado ao quê? Qual que é a necessidade da população, ou a necessidade que aquele vereador está indicando, se essa necessidade está enquadrada no plano municipal de saúde, se ela está prevista em uma rúbrica específica, para esse dinheiro poder ser investido. Além disso, é necessário um plano de trabalho completo, isso tanto na legislação federal, estadual, quanto na municipal. Uma vez que eu não tenho esse plano de trabalho com cronograma financeiro, justificativa técnica, plano de metas qualitativos e quantitativos, essa emenda ela não vai poder ser executada. Quando a gente fala da não execução, é o quê? Incompletude desses requisitos. Por que é importante esses requisitos estarem ali todos marcadinhos? É a única forma que a gente tem de justificar que o recurso está vindo e está sendo direcionado exatamente para o que foi pedido. Aqui é o status das emendas federais que eu apresentei na última prestação de contas, lá do primeiro quadrimestre. A atualização delas. De 91 milhões de emendas possivelmente captadas ou prometidas, a gente teve uma execução orçamentária de 19 milhões em medicamentos e insumos e materiais, 11 milhões. Outros 40 milhões estão em reserva orçamentária. Vale ressaltar que esse valor aqui são só de emendas pagas. Tem muitas emendas que foram indicadas e elas estão no processo de avaliação,
que é o quê? Avaliação de mérito, aguardando plano de trabalho, aguardando liberação do pagamento pelo Fundo Nacional de Saúde, e aí vai. Quando a gente vai para as emendas estaduais, a gente tem aí 25 milhões de emendas captadas. Boa parte dessas emendas, elas foram para custeio geral. Quando é uma emenda de custeio geral, ela não tem um foco, ela não tem um objetivo, ela pode ser usada para as mais diversas áreas dentro da saúde. E aí a gente também tem 4 emendas parlamentares aguardando liberação do governo estadual. Quando a gente fala de emendas municipais, esse aqui é o status da última apresentação, do primeiro quadrimestre. A gente tinha, naquele momento, 18.489.000 captados. A gente recebeu os planos de trabalho de algumas organizações e alguns entes que receberam a notificação. Esses planos de trabalhos, eles tinham pontuações negativas referentes ao decreto municipal e às portarias federais. Portanto, eles foram devolvidos para revisão do plano de trabalho, para que eles fiquem aqui dentro da legalidade para poder fazer o uso. Tudo que está em laranja, com essa grande etiqueta, são todas reservas orçamentárias. O que é importante de emenda parlamentar? Como eu disse para vocês, emenda é um incremento. Então, eu pego ela para fazer algo a mais. Esse algo a mais, ele tem um planejamento. Então, ele tem Secretaria da Saúde, tem utilização da Secretaria de Planejamento, Finanças. Todo esse planejamento dentro da prefeitura é gerenciado. Findando a parte de orçamento, a parte financeira, a gente vai para as ações e serviços públicos em saúde, que é o quê? O produto, o desfecho desse recurso. Quando a gente fala de mensuração, a gente está falando do quê? Um atendimento que ele pode gerar procedimentos. Então, o paciente que vai numa unidade básica de saúde, ele passa pela enfermeira, pode passar pelo médico, pode passar pelo técnico. São 3 atendimentos diferentes. O técnico faz a mensuração da pressão arterial, é um procedimento. Aplica uma vacina, é outro procedimento. Então, esses produtos, eles são somados para daí a contabilização, uma estimativa do que é realizado. Todos os procedimentos e atendimentos, eles são gerados pelos nossos 89 serviços de saúde. A contar, a gente tem previsão de mais 2 unidades básicas de saúde, que a gente conseguiu a aprovação no PAC de 2024. Atualmente, essas 2 estão sob avaliação da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento. A parte orçamentária ela já está garantida para o próximo ano, já está prevista na lei orçamentária. O Centro de Atenção Psicossocial, ele foi aberto à licitação. A Procuradoria do município de São Paulo pediu cessar para uma correção técnica jurídica desse edital. Em 2025, as propostas que a gente realizou, a gente teve a aprovação de mais uma unidade básica de saúde, Porte 5, que vai ser no Rochidale. 11 combos de equipamentos para unidades básicas de saúde. E esses equipamentos, a gente está falando de equipamentos assistenciais. E um kit de equipamento para teleconsulta. Para fazer assistência à saúde, a gente precisa de 3 itens básicos: a estrutura física, os insumos e os recursos humanos. Aqui tem uma síntese dos recursos humanos. Aqui eu fiz um extrato específico do quê? Recursos humanos efetivos, CLT, de provimento e gestão própria. Então, eu tirei todos os terceirizados, organizações sociais, e deixei um extrato específico. Por quê? A gente tem hoje ativos em Osasco 4.430 profissionais da saúde. A gente tem uma taxa de absenteísmo mensal estimada de 6,3. Uma taxa de profissionais de férias de 14,7 por mês. A taxa média de profissionais de licença-prêmio de 2,8. Quando a gente junta esses 3 itens, praticamente todo mês a gente tem 1/4 de profissionais ausentes dos seus postos de trabalho. Quando a gente fala de gestão de recursos humanos, além das previsões legais, a gente também tem que estar preparado para o quê? Para as exonerações, as saídas espontâneas ou não. Hoje, a nossa razão média de exonerados para contratados é de 3 por 1. Ou seja, a cada 3 profissionais que saem, a gente só consegue recuperar 1. E aí a gente tem toda a morosidade do concurso público do quê? Eu convoco
a pessoa que prestou o concurso aprovado, ela tem 30 dias para entregar a documentação, mais 30 dias para avaliar se quer efetivamente ficar na ocupação. E aí, quando chega o momento, muitas vezes ele desiste. E aí já se passou 90 dias. Daí, para me chamar, começa todo o processo de novo, eu acabo não tendo a mesma disponibilidade de tempo de exonerar para contratar. Pelos serviços de saúde de Osasco, até o momento foram registradas 489 mil pessoas, indivíduos, CPFs. Essas pessoas passaram tanto por unidades básicas de saúde, pronto atendimento, PS, hospital, salas de vacina e todos os serviços da nossa carta de serviços. Quando a gente fala de resultados, a gente fala de um resultado macro grande de mais de 3,4 milhões de atendimentos realizados dentro da Secretaria da Saúde, pelas unidades básicas, hospitais, pronto-socorro, CAPs e demais serviços. Quando a gente estratifica por mês, faz a avaliação da produção ambulatorial, por exceção, eu retirei dessa produção condições laboratoriais. Por quê? A volumetria é muito alta. Isso deixa um número um pouquinho grande e assustador. Para vocês terem uma ideia, quando eu faço um hemograma, é um procedimento. Se esse hemograma tem um TGO e um TGP, virou 3 procedimentos. Então, imagina uma rotina de exames laboratoriais, esse número estica muito. Então, ele fica poluído. Quando a gente faz essa produção ambulatorial, tirando a parte laboratorial, a gente tem mais de 10 milhões de atendimentos. Se vocês puderem observar no gráfico, quando a gente chega ali em março, abril, maio, a gente aumenta muito o nosso atendimento. A recorrência disso é o quê? Sazonalidade de determinadas doenças. Então, por exemplo, atendimento de dengue, além do atendimento, ele gera muitos outros procedimentos. Então, terapia com soro, medicamento, observação, mais de 12 horas, procedimento, punção, e isso vai gerando um número maior de procedimentos. Eu trouxe dessa vez também uma produção simplificada por subgrupo de unidades. Então, a gente tem o grupo de unidades atenção primária, né? A gente tem um grupo dos hospitais especializados, prontos-socorros, prontos atendimentos, unidades de atenção psicossocial. Se vocês notarem, todos os serviços ambulatoriais, a gente tem um incremento importante de atendimento em relação à diferença do primeiro para o segundo quadrimestre. Quando a gente fala de urgência e emergência, esse número já foi negativo. O que isso é importante? Na saúde, a gente sempre trabalha com duas grandes fontes de atendimento. A urgência, o fogo que eu preciso apagar, e o ambulatorial, que é o que eu preciso administrar. Então, a hipertensão controlada, paciente em consulta especializada, ele tudo entra nesse eixo ambulatorial. Quando eu tenho um declínio da urgência e um aumento da rede ambulatorial, significa que eu estou entrando de novo na minha rotina assistencial. Quando a gente fala de subgrupos de atendimento, eu trouxe para vocês, só para vocês terem ideia da composição dos procedimentos. Então, consultas e atendimentos e acompanhamentos médicos, a gente teve um incremento de 23 mil na relação da diferença do primeiro para o segundo quadrimestre. Diagnósticos laboratoriais, aqui é só a coleta, não o conteúdo da coleta, a gente aumentou 37 mil o número de coletas realizadas. Quando a gente fala de ações coletivas, mais de 10 mil, e aí diagnósticos por radiologia, por exemplo, mais de 14 mil. Isso em incremento. Quando a gente começa a fazer o percurso do paciente na rede de assistência, a gente faz o quê? A gente primeiro prioriza o quê? O paciente ser atendido na atenção primária. Então, problemas de baixa complexidade. Quando a gente fala da atenção primária, eu estou falando de um montante de recursos humanos efetivos de 1.579. Esses recursos humanos geraram aí mais de 2.165.000 de produção atendimento. Se vocês verem, eles têm uma simetria mês a mês. A gente não tem um grande impacto, uma movimentação grande por sazonalidade de doença. Por quê? Serviço ambulatorial, na teoria, ele tem que se manter estável. Quando a gente fala da organização dessa produção, na atenção primária, por exemplo,
a consulta médica de outros profissionais de saúde, a gente teve um incremento de mais de 5.000 atendimentos. Quando a gente fala de atendimentos de enfermagem, de quase 4.000. Quando a gente fala aí de outros atendimentos realizados por profissionais de ensino superior, mais de 6.000. Então, a gente nota que, entre o primeiro e o segundo quadrimestre, a gente teve uma evolução de mais de 20.000 atendimentos incorporados à rede de atenção primária. Na rede de atenção primária também, a gente tem o quê? O programa de imunização. Osasco, até o momento, já aplicou mais de 413.000 vacinas. A nossa prioridade, obviamente, são crianças menores de 1 ano, que é a nossa maior coorte. Nossa cobertura vacinal estimada até julho, aqui é a tabulação do governo federal, é de, em média, 85%. A gente fala que, na programação, isso está dentro do adequado. Eu tenho aí mais 6 meses de composição de dado e mais 3 meses que ainda não subiram. Então, quando a gente sobe essa informação, essa cobertura ela chega fácil a mais de 95%. Na primeira prestação de contas, no primeiro quadrimestre, a gente estava com cobertura acima de 100% para todos, porque calhou da prestação de contas está na primeira atualização do quadrimestre do Ministério da Saúde. Aqui, como a gente tem 2 meses de intervalo, ela se mostra menor. Dentro da atenção primária, também inclui um programa técnico de formação, que é a capacitação dos Mais Saúde com a gente, é um do programa do governo federal, onde tanto a CE quanto a ACS, tanto a gente de endemia quanto a gente comunitário de saúde, realiza um curso técnico dentro do horário de trabalho. A gente está falando de um investimento de mais de 1.200 horas no período de 10 meses. Esse profissional ele deixa de ser um profissional de ensino médio para ser um profissional de ensino técnico. Isso garante o quê? Melhor qualidade assistencial, melhor resultado do trabalho desses profissionais na rede de atenção primária. Na atenção primária também a gente tem, no segundo quadrimestre, a entrega da UBS Santa Maria. A UBS ela conta aí com toda a estrutura de uma unidade porte 4, com consultório médico, odontológico, consultório de enfermagem, sala de vacina e sala de coleta. Além disso, também a atenção primária, ela tem as rotinas básicas de ações públicas. Então, a gente tem os eventos de mês, né, que são os meses temáticos, e tem as parcerias com outras secretarias, como, por exemplo, ações de parques com a Ceral, programa de capacitação, conselho de saúde, campanhas de vacinação, tanto em prédio, em loco, quanto extramuro. Atualmente, a gente já visitou 90% das creches do município de Osasco para atualização vacinal. Além disso, a atenção primária de Osasco também foi responsável pelo evento regional do programa Mais Médicos. Uma vez que o paciente passa pela atenção primária, se ele não garante a resolutividade ou acompanhamento dele na atenção primária, ele pula para onde? Para o serviço especializado. Mas, para ele chegar na policlínica, ele tem que passar por um serviço que a gente chama de regulação, que é um serviço que caracteriza aquele paciente e coloca ele numa fila. Essa fila ela é organizada por necessidade, por característica do paciente. Então, toda vez que eu tenho um paciente mais grave, esse paciente sobe na fila em detrimento a um outro paciente. Então, é uma fila dinâmica, ela não é uma fila estática. Em 2025, a gente recebeu, até o momento, mais de 191.000 solicitações, das quais 102.000 são referentes a consultas e 89.000 para exames. É uma média diária. Quando a gente fala de média diária, dia útil, a gente está falando de mais de 1.500 pedidos por dia, oriundos das nossas unidades de saúde. O corpo profissional da regulação é de total de 24 profissionais. Eles atuam em horário comercial, fazendo essa classificação e o agendamento desses pacientes. Quando a gente verifica comparativo do primeiro ao segundo quadrimestre, a gente vê um incremento nesse número de pedidos. Por que que isso acontece? Toda vez que eu aumento o meu processo assistencial na atenção primária, em volumetria, eu tenho alto risco de também aumentar a volumetria de encaminhamentos e procedimentos especializados. Quando a gente fala de origem da solicitação, então, é quase 80% das solicitações de origem da atenção primária, 20% da especializada, ou seja, quando o paciente passa no cardio, o cardio, que é o apoio de endocrinologia, ele
ele faz esse encaminhamento dentro da rede da policlínica, por exemplo. Passou da regulação, o paciente ele vai ser atendido num dos centros de especialidades. As policlínicas hoje, elas já realizaram em mais de 372 mil atendimentos, consultas médicas, incremento do primeiro para o segundo quadrimestre de mais de 2.852 horas de atendimento. Quando a gente pensa em estrutura de saúde, a gente tem que pensar que a gente tem uma estrutura física limitada, uma estrutura de RH limitada. Então, conseguir ampliar carga horária de atendimento é muito difícil. Mesmo assim, a gente conseguiu aí 3.000 horas. Se a gente contabilizar, em média, 4 atendimentos médicos por hora, a gente tem aí praticamente 3... obrigado. A gente tem praticamente 12.000 atendimentos a mais no segundo quadrimestre. Dentro da especializada ainda, além da consulta médica, a gente tem os exames de imagem. Os exames de imagem eles são regulados. Então, ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, todos eles possuem metas contratuais e, obviamente, possuem uma fila de atendimento. Até o momento foram realizados mais de 309 mil solicitações e realizações de procedimentos de imagem. Diagnóstico por radiologia é o maior montante, com mais de 214 mil. Ultrassonografia, mais de 73 mil. Tomografia, mais de 15 mil. Diagnósticos por ressonância magnética, mais de 3 mil. E endoscopia, quase 3 mil. Eu lembro, por exemplo, que alguns procedimentos, como ressonância magnética, ela não é responsabilidade municipal. Hoje, a gente garante um atendimento inferior a 3 meses para a fila de ressonância magnética, que no estado está em média de 3 anos pela espera. Como são pacientes complicados, o Osasco oferece para dar maior celeridade ao desfecho clínico do paciente. Quando a gente fala ainda de atenção especializada, a gente está falando daqueles grupos de atendimento das outras unidades, tais como CAPS, SER, AME. A gente está falando de IST, o Centro de Testagem e Aconselhamento, Casa da Mulher, Casa do Adolescente, ACD. Todos esses outros serviços, esses conjuntos, geraram aí mais de 724 mil atendimentos. Passaram de 353 mil do primeiro quadrimestre para 370 mil no segundo quadrimestre. E ainda dentro do complexo da atenção especializada, a gente tem a reforma da policlínica, pegou fogo no fim do ano, a gente fez a reforma para poder retornar ao atendimento. O Centro Clínico da Uninove, recém-inaugurado, que também está mantendo uma agenda. Essa agenda ainda não está 100% definida, mas ela já mostra um êxito de atendimento bem interessante. E em breve também vai ser inaugurado o Centro de Saúde, o Centro Integrado da Saúde, que aí tem a composição do CAPS, Consultório Rua, SAD e CAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento Profissional. Passando da especialidade, a gente vai para o terceiro nível, que é o nível assistencial urgência e emergência. O serviço de SAMU, em 2025 até o momento, registrou mais de 23 mil ocorrências, gerando aí mais de 11 mil remoções. Praticamente 10% dessas remoções são direcionadas ao serviço privado. Como a gente pode ver, a gente tem uma oscilação nos meses de março, abril, maio, que corresponde justamente aos períodos de dengue que a gente tem a maior eventualidade de casos graves e complicações. Quando a gente fala de urgência e emergência, ainda além do SAMU, a gente tem as outras estruturas de saúde. Então, quando a gente fala do pronto-socorro e das UPAs, a gente está falando de uma composição de mais de 971 mil atendimentos. Quando a gente fala da diferença do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, a gente teve uma redução de mais de 72 mil atendimentos. Lembrando que urgência e emergência, o ideal é eu reduzir atendimento, nunca é eu aumentar. Então, quanto menos, melhor. Passando dessa parte, a gente vai para a parte internação. Uma vez que o paciente foi atendido no serviço de urgência e emergência,
ou ele retorna para casa, ou ele precisa de internação. Quando eu faço um mapa de internação dos hospitais e dos prontos-socorros, a gente vê aí um total de mais de 15 mil internações realizadas nesse ano, tanto da forma eletiva quanto da forma de urgência e emergência. Se você compara o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, você verifica que, na parte hospitalar, o segundo quadrimestre, a gente aumentou o número de internações. Isso é importante por quê? A gente tem internação eletiva, que são procedimentos cirúrgicos, que estão naquela fila de controle de especializadas. Com os investimentos do governo estadual, federal e municipal, a gente conseguiu dar uma certa celeridade para esses procedimentos. Quando a gente fala das internações em pronto-socorro, a gente está falando daquelas internações de urgência de paciente descontrolado clinicamente. Então, é o paciente agudo. A ideia é sempre reduzir, que a gente pode ver essa redução na comparação do primeiro para o segundo quadrimestre, possivelmente vinculado às manifestações clínicas da dengue e suas complicações agudas. Dentro da parte hospitalar ainda, a gente tem um nicho específico, que é o hospital e maternidade. Quando a gente fala de procedimento cirúrgico ou de desfecho, né, da gestante, a gente tem o parto tipo normal ou cesárea. Osasco ela mantém um percentual acima de 55% de parto normal, o que é o ideal e preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Quanto melhor for a nossa taxa, melhor é para a gestante. Então, a ideia é sempre aumentar a taxa de parto normal. Dando sequência ainda aqui, eu trago para vocês alguns painéis que são disponíveis pelo governo federal, estadual, para acompanhamento de produtividade do município. Como eu disse para vocês, todos os dados eles são passíveis de transparência e de consulta pública. Aqui a gente tem o painel de cirurgias eletivas do município de Osasco. A gente vê uma evolução de 2022 para 2026, de praticamente 2.000 procedimentos ano. É uma evolução importante. Lembrando que, lá em 2022, ainda a gente tinha um rescaldo bem grande da época do Covid. Quando a gente fala de planejamento em saúde, uma pandemia, ela afeta quase 10 anos na recuperação do sistema de saúde. Então, aumentar gradativamente esses atendimentos e diminuir essa fila, ela é um caminho longo. Não é a curto nem médio prazo, é mais a longo prazo. Dentro do contexto de informações gerais ainda, a gente tem, atualmente, o painel de arboviroses. Então, como todos sabem, o município declarou emergência em saúde pública no primeiro quadrimestre para a dengue, não pelo quantitativo específico de casos, mas pelo impacto que isso estava causando nos nossos serviços de saúde. Como pode ser visto no gráfico, a gente conseguiu o controle efetivo. Então, 4 semanas depois da intervenção macro, que foram aqueles mutirões e uma intensificação de ações domiciliares, a gente conseguiu reduzir a curva e hoje ela está sob controle. Assim que a curva de dengue começou a cair, a gente teve um aumento de síndrome gripal, de doenças respiratórias. Então, quando a gente começou a curvinha a descer de dengue, síndrome gripal subiu. Síndrome gripal, o quê? Infecção por Covid, influenza, vírus em sinal respiratório. Essas síndromes gripais, elas podem evoluir para um quadro que a gente chama de SRAG, que é síndrome respiratória aguda grave, que necessita de internação. E aí a gente tem um alto índice de mortalidade também dentro desse preceito. Atualmente, a gente está no momento de síndrome respiratória aguda, a gente tem bastante internação, mas estão sob controle. Dentro do painel geral, ainda eu trago para vocês o atual movimento de campanha da Secretaria da Saúde, que é a campanha contra a sífilis, teste, trate e cure. Ela está rodando em todas as 36 unidades básicas de saúde, com testagem gratuita, resultado em 30 minutos, preconizando o quê? Identificação e tratamento precoce. Sífilis na população, não só em Osasco, mas no Brasil todo, está extremamente alta. Qual que é o grande problema? Gestante com sífilis e sífilis congênita em criança. Então, se eu consigo tratar a população de uma forma geral, eu diminuo esses outros 2 indicadores. E logo eu diminuo eventuais morbimortalidade neonatal. E ainda, a gente tem na programação do dia 18/10. Esse slide eu não coloquei para vocês, tá? Porque a gente conseguiu bater o martelo final dele hoje. Dia 18/10, a gente vai ter uma mega ação de saúde. Então, seria o Dia Nacional de Vacinação.
Então, além da vacinação, a gente vai aproveitar o movimento do Outubro Rosa, vai abrir todas as unidades básicas de saúde para as ações de prevenção de câncer de mama, de colo de útero. As policlínicas estarão abertas também com uma agenda de atendimento especial para os pacientes em fila de regulação, para a gente dar mais celeridade nesse atendimento da especialidade. Centro de odontologia também vai estar aberto com prótese odontológica, também de origem da fila de espera. Centro de imagem, para a gente dar celeridade nos exames de imagem da fila e também a de prevenção de câncer de mama. Além disso, o pessoal do controle de endemias vai estar na rua fazendo as ações de controle de arbovírus. Por quê? Arbovírus, se eu não começar a tratar antecipadamente o domicílio, vai chegar em janeiro, a gente vai ter aquele aumento no número de casos novamente. Então, a gente está começando com praticamente 3 meses de antecedência as ações para que o ano que vem o impacto seja extremamente menor do que esse ano e do que o ano antecedente. Eu acrescentei também um slide que a gente não tinha na prestação de contas, que é do Conselho Municipal de Saúde. O conselho está contido dentro da Secretaria da Saúde. Finalizou agora a etapa da gestão antiga do conselho, entra uma nova mesa a partir da semana que vem, e a partir de então esse novo conselho que é responsável pela avaliação da prestação e acompanhamento das contas do município de Osasco da Secretaria da Saúde. E é só isso. Muito obrigado. Saudar a presença aqui do nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos. Acaba de chegar em minhas mãos um ofício de ausência. Assunto: justificativa de ausência na prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde. Senhor presidente, venho através desse justificar a ausência da vereadora Lúcia da Saúde na prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde, no dia 24 de setembro de 2025, por motivo particular. Secretário Fernando Machado, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Agradecer mais uma vez essa casa que nos recebe, presença dos nobres vereadores, Gabriel, Helder, Délbio, Josias, Pedrinho, a Stephanie, Fábio
e o nosso presidente Carmônio. Agradeço a presença aqui dos funcionários da saúde, nossos grandes heróis, que vêm, olha a cara, todo mundo cansado, que essa chuva assolou aí nosso município e vários municípios, isso deu muito trabalho para a gente. Agradecer a apresentação do Sátiro, cada vez vem, cada dia melhor, mais célere, com dados mais contundentes. Não havendo mais questionamentos, eu queria parabenizar mais uma vez, além dos funcionários da saúde, a passividade que está entre os poderes, o executivo, o legislativo e o executivo. Então, a gente consegue trabalhar harmonicamente, construindo e tendo excelentes resultados, assim como foi mostrado nessa prestação. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tá? Agradeço ao presidente Carmônio Bastos, aos nobres vereadores membros da Comissão de Saúde e Assistente Social e aos demais vereadores presentes. Agradeço os palestrantes que contribuíram para enriquecer essa audiência. Agradeço aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço, por fim, a todos os servidores da Câmara envolvidos na organização dessa audiência pública. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.